Oi pessoal, tudo bem? Olha só, no Mundo UFG de hoje você vai ver que uma pesquisa da UFG revelou o pessimismo de empregados que trabalham na escala 6x1. Eles não veem, na verdade, possibilidade de melhorarem de vida. E ainda hoje é dia do quadro Pesquisa em Destaque. Por isso vamos conhecer um estudo relacionado aos povos originários. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados, e eu uso barba. A nossa intérprete é a Sara Raquel. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, tem os cabelos também claros, com mechas nas pontas. Muito bem. E olha só, pessoal, agora eu quero falar para vocês que vocês podem participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só mandar sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Você pode também mandar a sua mensagem para o nosso Instagram, que é @TVUFG, interagir com a gente por lá também, tá bom? Bora caminhando então aqui já para o nosso outro lado do estúdio. Nosso convidado já está aqui. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite. Com a gente aqui hoje o professor Tadeu Arraes, do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Ele se descreve como um homem pardo, de cabelos escuros, e veio aqui então para a gente falar sobre essa pesquisa que ele realizou. Professor, primeiro, para a gente começar, apesar de todas as discussões que tem nesses últimos tempos sobre a escala 6x1, a escala 6x1 é aquela que trabalhamos 6, folgamos apenas um dia, não é isso? Sim, a escala 6x1 ela é basicamente conhecida como aquela jornada de 44 horas que foi definida pela Constituição de 88. É mais comum, usualmente, 8 horas diárias, mais uma complementação no sábado. Ocorre que mesmo essa complementação no sábado, que seria de 4 horas ou dos finais de semana, do ponto de vista da organização dessa escala, principalmente no varejo, existe um rodízio, né? Então é muito comum a troca do domingo a cada 15 dias, ou um domingo a cada mês, enfim. Então, no geral, é uma jornada de 44 horas organizada nesses termos, né? O que consome a vida da maior parte dos trabalhadores formais e informais também. No caso específico, nós estamos falando de um universo de mais de 34 milhões de trabalhadores formais. E foi com esse público que trabalha com a jornada de 6x1 que o senhor fez a pesquisa? Sim, nós começamos a montar uma pesquisa. A pesquisa ainda está aberta até o mês de julho. Ou seja, quem quiser participar, procure nas redes. Nós temos uma pesquisa que a primeira rodada de sistematização dos dados, que foi feita junto com os sindicatos comerciários do Rio de Janeiro, ela tem respostas de 3.775 trabalhadores da escala 6x1 que responderam nada menos do que 26 questões. Então, nessa primeira rodada, nós temos em torno de 94 mil questões respondidas em mais de 400 municípios brasileiros, o que, sem dúvida, torna essa pesquisa a maior pesquisa do gênero do gênero, né, sobre a escala 6x1 do país. E são 26 perguntas. O que é o conteúdo de cada uma dessas perguntas? Isso é muito interessante. Por quê? Porque, usualmente, as perguntas das pesquisas tradicionais dos grandes institutos, né? Sim. Elas tentam caracterizar o trabalhador, sexo, idade, etc., e perguntar se ele é favorável ou não à escala 6x1. Né? Isso nós perguntamos também, isso nós caracterizamos. Só que nós partimos de uma ideia de que o trabalho é muito maior, a dimensão da atividade de trabalho, ela não se explica só pelo ambiente laboral. Por exemplo, nós estamos aqui, eu venho da universidade, estou trabalhando com muita tranquilidade, você também, vamos a um ambiente com ar-condicionado, etc, etc. Mas importa a gente saber como eu cheguei aqui, como você chegou aqui, qual é a minha história ao chegar aqui, quais são as expectativas que eu tenho em relação ao mundo do trabalho. Então, por exemplo, um dos dados mais interessantes que nós temos por exemplo, a distância que esse trabalhador percorre da sua casa até chegar no trabalho e o tempo que ele percorre.
E aí, a partir desses dados, por exemplo, nós cruzamos com o meio de transporte que ele utiliza, né? Se ele estuda ou não, e aí nós conseguimos construir uma imagem, né? do motivo pelo qual este jovem ou essa jovem é favorável ou não. Né? E aí os resultados são extremamente interessantes, principalmente nas regiões metropolitanas, né? Os resultados de Salvador, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, né? Aqui de Goiânia, resultado de Porto Alegre, a gente consegue comparar e ver esse perfil, né? Relacionando também a saúde do trabalhador. Né? Quem pegou atestado, quantas vezes pegou atestado para acompanhamento de familiares ou atrasos. Então, nós fomos construindo, a partir deste conceito de trabalho, né? Por que esse trabalhador é ou não favorável à permanência da escala de 6x1. E as condições são aterrorizantes quando você pega o corte, por exemplo, da população negra, mulheres. Elas moram mais distante, gastam mais tempo e estão naquelas funções que estão em maior contato, em maior possibilidade de assédio, por exemplo. Né? Que é o caso, por exemplo, das operadoras de caixa, né? Dos fiscais de caixa, dos operadores de telemarketing, ou por exemplo, atendentes de maneira geral do comércio. Esse assédio por parte dos clientes ou também por parte dos empregadores? E, por exemplo, a pesquisa tenta caracterizar, considerando os limites de que nós não estamos fazendo nenhum tipo de análise clínica, né? É só uma análise objetiva, mas nós caracterizamos isso. Por exemplo, qual é a recorrência no último mês trabalhado de episódios de agressões verbais ou físicas? Então, você vai observando tudo isso, né? Somando aos relatos que nós temos. Então, pensa numa situação, não é? O que é uma operadora de caixa que se desloca 18 a 20, 25 quilômetros só na jornada de ida? Então, ela se desloca, em tese, quase 50, 60, 70 quilômetros diariamente, em uma condição com baixos salários, de adoecimento, e você coloca essa operadora de caixa para lidar com o público em situações de diferentes estresses. Essa é a receita, né, perfeita do assédio. Porque quando a gente fala da condição 6x1, nós não estamos falando só dos baixos salários. Não é? A maior parte ganha até 1,5 salário. Nós estamos falando de um combo. É igual Inclusive o acesso a entretenimento, a ter um descanso de fato que vai trazer ali uma tranquilidade para ela voltar no dia que ela precisar retornar a essa rotina, né? Sem dúvida. A pesquisa, ela aborda nesse sentido também de saber se esses empregados, eles têm esse acesso a poder se qualificar profissionalmente também, continuar estudando, ter uma rotina também de entretenimento durante esse período de descanso? Sim. Essa pesquisa, ela tem vários produtos, não é? O primeiro é um dashboard que nós já estamos atualizando, mas já tem 3.700 questões, que está no site dos sindicatos comerciários. Então lá você visualiza tudo. Segundo, foi um livro, um e-book com parte desses dados e parte de outras pesquisas, chamado Roubo de Tempo. Então, respondendo a sua questão, o que nós chamamos disso é de roubo de tempo. Né? Por quê? Veja bem, esse trabalhador que se desloca 120 quilômetros por dia, de ida e volta, e se ele estuda, vamos pegar aqui o nosso ambiente, saio de Aparecida, trabalho no Atacadão, venho para o campus, tudo isso de ônibus. Então, eu tenho aí 4 horas só de transporte coletivo. Não é? Eu tenho uma jornada que às vezes é acima de 6 horas. Então, quais são os tempos do dia que são retirados? O primeiro é o do lazer, o segundo é o do sono, e da saúde vai junto. Então, quando nós falamos que a 6x1 é um combo, ela é um combo por quê? São baixos salários, ambientes laborais extremamente disciplinados, ok? Você não tem, às vezes, você tem tempo limitado para ir ao banheiro, para você ter uma ideia, não é? Você tem regimes de punição muito diferentes. Então você tem, portanto, tudo isso leva ao adoecimento. E ambientes que não te possibilitam ver se é dia, se é noite, esse tempo não tem a mesma, não é da mesma maneira que esses profissionais observam esse tempo passando, né? Eles não têm acesso ao dia e noite. O que nós estamos vivendo são processos, por isso que o título desse e-book, que está disponível nas redes do Observatório de Estado Social, chama de Roubo de Tempo.
né? Era prática comum nos ambientes da Revolução Industrial você atrasar ou adiantar os relógios na fábrica para você roubar o tempo do trabalhador. Só que aqui é tempo de vida, não é? Então, portanto, o que a gente tem? A gente tem um ambiente de debate político que a pesquisa e o observatório verbaliza o sofrimento do trabalhador. Por outro lado, nós começamos a assistir um outro movimento dos patrões contra a redução da escala, né, colocando um discurso de um ambiente apocalíptico, né, apocalíptico. Hoje o Observatório do Estado Social lança, hoje, eu posso enviar para você, um estudo em relação ao discurso dos patrões, a escala 6x1 a partir dos patrões. Vai ser lançado no Instagram? Vai ser lançado hoje à tarde a gente lança. Pode Inclusive lançar eu vou no Instagram. até pedir para colocar aí na tela, porque o professor já está falando, inclusive, de material que vai ser divulgado nesse Instagram, para vocês acompanharem, para ter todo esse acesso, né, professor? O nome do estudo é A Produção do Terror, né, de como os patrões, a aliança dos patrões contra a escala 6x1, porque o discurso é basicamente esse: o Brasil vai acabar se a gente reduzir em 8, 4, 16 horas, o PIB vai reduzir, o desemprego vai tomar conta do país, mas o problema básico é que, e esse estudo aponta, né, esse estudo, ele é o penúltimo estudo dessa pesquisa que será lançado, esse estudo aponta coisas muito diferentes. Por exemplo, no ano de 2024 nós tivemos 3.406.000 afastamentos, dos quais quase 500.000 relacionados à saúde mental. Ou seja, a rotatividade... A rotatividade é incrível. Os dados apontam isso. Acidentes de trabalho abundam nesse setor. Então, o interessante nesse argumento dos patrões é que eles assumem, sem querer, que o trabalho é central na produção da riqueza. Então, por isso eles não podem abrir mão da exploração. Não é? Mas aí inventam uma série de discursos de que a geração X é preguiçosa, que não sei o quê, que tem programas sociais, etc, etc. Não, não é bem assim. O varejo brasileiro, que é o lugar que mais tem a escala 6x1, assim, ela é por excelência. Estou falando de drogarias, farmácias, atacados, hipermercados, mercados de esquina, o que você imaginar, operadoras de call center e tudo mais. Eles utilizam dessa mão de obra, essa mão de obra farta, porque o desemprego é alto, principalmente na faixa etária jovem, por assim dizer. O que a gente observa no desemprego é uma média, quando você pega, ele é maior. Então, ele tem uma oferta abundante, né? E é por isso que mais de 70% desses jovens, e quando você fraciona, porque na pesquisa você pode pegar operadoras de caixas, negras, mulheres. Aí você pega, se elas acham que tem possibilidade de progresso nessa função, ela dirá que não. Ou seja, nós temos um problema que só será resolvido com a pressão popular, com a pressão dos trabalhadores, que é o problema da exaustão e do adoecimento da classe trabalhadora e da falta de esperança dos jovens. Professor, é realmente assim, uma realidade muito complicada para todos os trabalhadores que trabalham nessa escala 6x1, por isso é necessário realmente continuar com essa discussão, com tantas pesquisas que tem por aí, mas com uma pesquisa como a do senhor que aborda outras questões também, para além da questão central, porque é necessário analisar como um todo, né? Inclusive, pessoal, já vou agradecendo aqui ao professor Tadeu Arraes, falando para você, esse daí é o Instagram, inclusive, que vocês podem ter contato com ele, contato com a pesquisa. Quem quiser participar, é só entrar aí nesse @ tá, do Instagram, por lá, todo o material que, inclusive, o professor acabou de citar aqui. Professor, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela pesquisa. Quando tiver novidades, volta de novo aqui no Mundo UFG para a gente trazer Eu agradeço. essas novidades. O nosso último trabalho será um Atlas da escala 6x1 no Brasil, que será, se tudo der certo, lançado na Flip, em Paraty, em parceria com os sindicatos nacionais. Recado Obrigado. dado. Eu que agradeço, boa sorte professor. para vocês. Até a próxima. Pessoal, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Não saia daí.
Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora eu te conto que a UFG realizou a Copa Centro-Oeste de Foguetes na última sexta e sábado. A competição reuniu mais de 70 estudantes do ensino fundamental e médio que lançaram foguetes feitos com garrafas PET. Alguns chegaram a mais de 300 metros de distância. O evento fez parte da Olimpíada Brasileira de Foguetes e premiou as equipes com os melhores resultados e as ideias mais inovadoras. Além das disputas, os participantes também assistiram ao workshop sobre lançadores espaciais com propulsão sólida. A iniciativa buscou incentivar jovens talentos para o setor aeroespacial. O evento foi organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, a PROEC, com o apoio da Secretaria de Segurança e Direitos Humanos, a SDH, aqui da Universidade. E o Teatro Escola Basileu França recebe 2 dias de apresentações gratuitas com os estudantes dos cursos de teatro da unidade. Então, nos dias 3 e 4 de junho, vocês poderão, então, conferir mais de 10 espetáculos criados e encenados por cerca de 130 artistas em formação. As sessões acontecem da 1 da tarde até as 10 da noite e não precisa de ingresso, é só chegar e aproveitar os espetáculos que estiverem sendo apresentados por lá. A programação faz parte do Laboratório de Experimentações Cênicas, realizados há mais de 11 anos. E é a chance de ver de perto, então, o resultado do que é ensinado dentro da sala de aula e sentir também a magia do teatro ao vivo. Tudo de graça e com a classificação livre. Então, pode levar de criança até o vovô, a vovó também, podem ser levados para assistir esses espetáculos. E agora vamos para o nosso quadro Pesquisa em Destaque. Hoje a Isabela Rosa, psicóloga e doutora em Antropologia Social pela UFG, nos conta sobre uma pesquisa relacionada aos povos originários. Vamos acompanhar. Você já parou para pensar nas dificuldades que pessoas indígenas passam para se formarem na universidade? Para ajudar a entender essas questões, surgiu a pesquisa de Isabela Rosa, doutora em Antropologia Social pela UFG. Essa pesquisa surge de um processo em que eu estava aqui no meu trabalho na UFG, eu sou psicóloga, sou servidora aqui, sou psicanalista, e comecei a estranhar comigo mesma o fato de eu não saber sobre certas coisas das populações indígenas. Durante a construção do projeto, ela teve a oportunidade de conviver com tais povos e colecionar inúmeras experiências e relatos sobre as vivências dos povos originários dentro da universidade. Para além dessa questão acadêmica, a questão da divisão entre aldeia e cidade. Então, isso que é abandonar, deixar o seu povo de origem. Então, eu tenho a saudade de estar longe e, ao mesmo tempo, querendo estar aqui, porque muitos povos, muitas comunidades precisam, que esses estudantes estejam aqui, inclusive porque, a questão da língua, a questão da negociação mesmo de direitos, a questão de que a universidade oferece a possibilidade de que eles lutem melhor, de que eles mesmos possam falar em nome próprio e lutar pelos direitos deles lá dentro do território, Diante disso, a psicóloga enxergou a necessidade de se manter atenta ao bem-estar dos povos indígenas. Segundo ela, o acolhimento oferecido a eles precisa ser contínuo. Eu acho que o primeiro passo, a gente precisa conhecer mais sobre os nossos povos, nós temos quase 300 etnias no Brasil, mais de 150 línguas são faladas. E a gente sabe muito pouco disso, então acho que a gente precisa ter mais curiosidade em saber que essas pessoas estão aqui e que elas estão chegando cada vez mais. Muito bem, chegou a hora então da nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem traz as novidades hoje pra gente é a Andressa Bueno. Seja muito bem-vinda, Andressa. Bom dia, Cássio. Bom dia. E bom dia para todos que nos acompanham. Na agenda de hoje temos um seminário sobre o debate ético das tecnologias e um curso para você que quer aprimorar seus conhecimentos em matemática básica.
Mas antes de continuar, vou me descrever. Eu sou uma mulher branca que tem os cabelos cacheados castanhos e abaixo dos ombros. Meus olhos são da mesma cor e eu uso óculos de grau. O evento Algoritmos, Democracia e Sociedade, Desafios e Perspectivas será na quarta e quinta-feira desta semana no auditório da Faculdade de Ciências Sociais. A programação inclui palestras, painéis e mesas redondas com foco em propostas para regulação, governança e inclusão digital. Além disso, o evento é uma ótima oportunidade para debater as implicações tecnológicas para a democracia e justiça social. Para saber mais e realizar sua inscrição, acesse algoritmosesociedade.inf.fg.br. O seminário é gratuito. Muito bem, ótima oportunidade e hoje nós temos mais uma, inclusive, né? A segunda dica vai para você que está precisando de um reforço de matemática básica. A Prograde, em parceria com o Instituto de Matemática e Estatística, estão ofertando 6 cursos modulares de matemática básica híbridos. Os cursos têm formato compacto, nas 4 sexta-feiras de junho. Mas fique atento, as inscrições vão até esta sexta-feira, dia 30 de maio. É só enviar um e-mail para matematicabásica@gmail.com, indicando o módulo desejado e o horário de sua preferência. Para saber quais horários disponíveis e mais informações, acesse prograde.ufg.br. Este curso também é gratuito. E uma ótima oportunidade para quem tem dificuldade com a área de exatas, né? Assim, a matemática básica realmente aí facilitando para você. Então, se você tem aquela dificuldadezinha, é só se inscrever e participar. Além de contar com horas complementares, né? Com Quem certeza. estiver precisando aí é uma ótima oportunidade. Andressa, muito obrigado, viu? Obrigada. Até a próxima. Até mais. Boa semana para você. Muito bem, pessoal, uma ótima semana para vocês também, semaninha começando, que a gente possa então passar por essa semana com vários aprendizados e eu espero você aqui amanhã, às 11h30 da manhã, com mais um programa, com mais um Mundo UFG. Beijos, até mais, tchau.